Olá, turma do 7º ano das escolas Antônio Jesuíno da Silva e Paulo Ferraz. Nós vamos começar a nossa 12ª aula do ano da disciplina de gramática. Nesta aula nós vamos trabalhar a correção da atividade que foi enviada para vocês. Espero que vocês tenham respondido e agora peguem o caderno para corrigirmos. O 7º A é com a professora Ivane, que acompanhou vocês nos grupos. O 7º B sou eu, Luzeni. E o 7º ano da Várzea da Cruz, da Escola Paulo Ferraz, é a professora Soelma, que também acompanhou vocês. Então, a gente vai começar a nossa correção. A correção da atividade é sobre o assunto sujeito e seus modificadores, que foi explicado pela professora Soelma na videoaula anterior, que vocês assistiram. Vamos ver a primeira questão. Leia e analise a tirinha a seguir para responder as questões. A pesca é o esporte mais chato do mundo. A pesca. Espera ainda que eu vou ler por aqui. Estamos sentados aqui por 20 minutos e nada aconteceu. Então, nos dois quadrinhos tem fala, nos dois últimos só gravura. Vamos responder sobre esse primeiro quadrinho. A pesca é o esporte mais chato do mundo. A letra A. Aponte o sujeito da frase dita por Calvin no primeiro quadrinho da tira. A frase era: a pesca é o esporte mais... Esqueci, peraí. A pesca é o esporte mais chato do mundo. O sujeito é a pesca, que o restante fica sendo predicado. Na letra B, o sujeito apontado na questão anterior tem como núcleo o termo. O núcleo do sujeito, como vocês viram na aula, é a palavra principal. A palavra principal ou as palavras principais, pode ter mais de um núcleo. E as outras palavras são os determinantes. Então, a palavra principal, que é o núcleo desse sujeito, é a palavra pesca. Até porque só temos duas palavras no sujeito. O a, que é o artigo determinante, e pesca, que é o substantivo sujeito. Terceiro, indica a palavra modificadora do sujeito e sua classificação. A palavra modificadora é o a, que acompanha o núcleo pesca, e a classificação, nessa frase, o a é um artigo, que é uma palavra modificadora. Questão 2. Destaque 3 determinantes que aparecem na tirinha, juntamente com seus substantivos. Eu vou ler as tirinhas por aqui. Por que minha vida não é como esta série de humor? Acho que dá para ler aqui. Porque eu não tenho um monte de sem nada para fazer, fora aparecer em casa e criar situações malucas. Porque as minhas conversas não são cheias de sacadas espirituosas. Porque meus amigos não demonstram preocupação sincera com meu bem-estar quando estou em dificuldade. Deixa eu ver essa outra como é. Porque você não conhece nenhuma gata deslumbrante, lá no último quadrinho. E a última frase: tenho que arrumar uns roteiristas para a minha vida. Então, dessa tirinha, se vocês não entenderem bem, vocês têm na atividade, nós vamos tirar 3 determinantes e 3 núcleos, que são os substantivos. Aí tem um quadro, aqui não dá para ver o quadro, mas aí na atividade tem o quadro separado. Desse lado vocês vão colocar os determinantes, que podem ser adjetivo, pode ser um artigo, pode ser um pronome ou pode ser um numeral. E do outro lado o substantivo, que é o núcleo relacionado a eles. Aí nós temos como sugestões, vocês podem ter colocado outras respostas. Minha, que é um pronome. Minha está determinando o substantivo vida. Malucas é um adjetivo, está determinando o substantivo situações. E uns
que é artigo, está determinando o substantivo roteiristas. Então, aí são algumas sugestões, 3 sugestões, vocês podem responder com outros determinantes e outros substantivos que também aparecem na tirinha. A terceira questão. Sublinhe o sujeito das orações a seguir e identifique seu ou seus núcleos e determinante ou determinantes. Pode aparecer só um núcleo, pode aparecer mais de um núcleo, pode aparecer só um determinante, pode aparecer mais de um determinante em cada sujeito. Primeiro temos o modelo para vocês. Veja o modelo. Todos nós acordamos. O sujeito aqui, todos nós. O núcleo desse sujeito, que é a palavra principal, nós. E o determinante, que é a palavra que está acompanhando o sujeito, todos, que está acompanhando o núcleo. Agora a letra A. Em festa, os torcedores comemoram a partida. Quem é o sujeito aqui da letra A? Vocês podem sublinhar o sujeito. Os torcedores é o sujeito. O núcleo, torcedores. E o determinante, os. Aí não está sublinhado, mas vocês podem sublinhar os torcedores nessa respostinha, viu? A letra B. Pela manhã, os pássaros cantantes seguiam em direção ao sul. O sujeito dessa oração é os pássaros cantantes. O núcleo do sujeito, a palavra principal, pássaros. E os determinantes temos 2. Temos os, que é o artigo que está acompanhando aqui, determinando pássaros. E cantantes, que está classificando, caracterizando que é um adjetivo. Então, temos 2 determinantes na letra B. Na letra C. Ana e a irmã dela viajaram. Quem é o núcleo? Nós temos 2 núcleos, que são 2 palavras principais. Aqui, Ana, irmã. O sujeito é Ana e a irmã dela. Até aqui para sublinhar. Deixa eu sublinhar aqui. Os pássaros cantantes é o sujeito da letra B. Ana e a irmã dela, o sujeito da letra C. Os núcleos, Ana, irmã, que são as palavras principais do sujeito. E os determinantes que estão acompanhando a e dela. O a é um artigo que está acompanhando irmã. E dela é um pronome que também está acompanhando irmã. Letra D. Aquele engraçado palhaço deixou rápido o palco. O sujeito é aquele engraçado palhaço. Quem é o núcleo desse sujeito? A palavra principal desse sujeito é palhaço, só temos um núcleo nesse sujeito. E os determinantes são as palavras que se referem a palhaço, que é aquele e engraçado. Aquele é um pronome, que está aqui, e engraçado é um adjetivo, que está aqui caracterizando o substantivo, o núcleo do substantivo, que é palhaço. Vamos para a 4ª questão. Indique os núcleos e determinantes das orações a seguir e classifique-os. Veja o modelo. A diferença dessa questão para a questão anterior é que na questão anterior vocês não classificaram as palavras. E nessa vocês vão classificar, certo? Dizer se é substantivo, artigo, adjetivo, numeral ou pronome. Se ela for substantivo, ela vai ser o núcleo. E se ela for adjetivo, pronome, artigo ou numeral, ela vai ser determinante. Vão aparecer alguns núcleos que podem ser pronomes também. Aqui o modelo. A batucada continuou madrugada fora. Quem é o sujeito? A batucada. Sujeito é o termo que pratica a ação do verbo, viu? Ou sofre a ação do verbo. O núcleo do sujeito é a palavra principal. Batucada. Qual é a classificação dessa palavra? A classificação morfológica que a gente chama. Substantivo. O determinante, que é a palavra que acompanha o núcleo, é o a. Qual é a classificação morfológica dessa palavra? Artigo. Este a é um artigo. Então vamos para as letras. Letra A.
A animada orquestra volta de novo à cidade. Quem é o sujeito? A animada orquestra, que está praticando essa ação aqui de voltar. Quem é o núcleo deste sujeito? Orquestra, que é a palavra principal deste grupo aqui de palavras. Orquestra é classificada como substantivo. Os determinantes. Como são 3 palavrinhas no sujeito, vão ficar 2 determinantes, porque nós só detectamos um núcleo. Temos o a, que é classificado como artigo, e temos animada, que é um adjetivo, uma característica da orquestra. Na letra B, os patrões e seus empregados continuam as negociações. Quem é o sujeito? Os patrões e seus empregados, que eles estão praticando a ação de continuar. Eles continuam as negociações. Quem são os núcleos desse sujeito? Observem que tem 2 palavras principais aqui, que são patrões e empregados, que eles são, todos 2 são substantivo. Patrões é substantivo e empregados também é substantivo. Quais são os determinantes que aparecem determinando os núcleos? Os, aqui que aparece antes de patrões, é um artigo, e seus, antes de empregados, é um pronome. O é, que está só ligando esses 2 núcleos, ele não é classificado como determinante, viu? Ele só é um termo conectivo, não é um determinante. Letra C. A psicóloga, o professor e a diretora analisaram o caso. Quem analisou o caso, quem praticou a ação do verbo analisar? A psicóloga, o professor e a diretora. Então, aqui é o sujeito. Quais são os núcleos? Observem que aparecem 3 palavras principais que analisaram o caso. Foi psicóloga, professor e diretora. Então, neste sujeito, nós temos 3 núcleos, todos 3 classificados como substantivo. Classificação morfológica. E os determinantes? Aparece o a, determinando psicóloga, o o, determinando professor, e o a, determinando diretora. O é um termo conectivo, não é classificado como determinante. Então, temos o a e o o, e ambos são artigos. A letra D. As 2 meninas passeavam pela calçada. Quem pratica a ação de passear? As 2 meninas, que é o sujeito. Qual é o núcleo desse sujeito? Só temos uma palavra principal, que é meninas. E meninas é classificada morfologicamente como substantivo. E que palavras determinam meninas? Que estão determinando o as, aqui, que é um artigo, 2 aqui, que é um numeral. Está identificando que é mais de uma menina. E a letra E, todos os atletas foram homenageados. O sujeito, todos os atletas que praticaram a ação do verbo ir, foram homenageados do verbo ser. Nesse caso, foram está sendo o verbo ser. O núcleo, só temos uma palavra principal, que é atletas, que está sendo classificado na frase como substantivo, na oração, frase oração. E os determinantes? Sobraram 2, todos é um pronome e os é um artigo. Então, observem bem direitinho, vejam se vocês ainda estão tendo alguma dúvida. Se tiverem dúvida, nos perguntem, não fiquem com dúvidas, estudem para fazer os simulados. Nós vamos organizar nossos simulados de acordo com essas atividades que a gente está repassando para vocês. Não fiquem com dúvidas. Então, por hoje era só. Espero que vocês tenham compreendido. Obrigada pela atenção, bons estudos. Até a próxima aula e um abraço para todos. Vamos estudar, e tirar